Olá, bom dia! Estou aqui mais uma vez no Acorda Nutri, que são as lives que acontecem todas as segundas-feiras às 8 horas da manhã. E eu faço essas lives para despertar o melhor que existe dentro de cada Nutri. Hoje eu vim falar sobre despertar a criatividade. Por que esse tema me veio? Uma aluna do método me mandou mensagem no particular dizendo que amou o curso, né? Que nossa, que beleza, ok? Mas ela se sente uma cópia minha e isso deixa ela para baixo. Ela não consegue criar, colocar a essência dela. E colocar a carinha dela, que é o que eu falo sempre, assim, olha, até tem aqui os meus materiais, o jeito que eu atendo, mas você vai descobrir o seu jeito, vai deixar a sua cara, você vai construir o seu próprio método de atendimento, você vai desenvolver suas atividades. Mas para algumas pessoas, para algumas nutris, isso é natural, de repente a pessoa criou, e para outras não conseguem, né, desenvolver essa criatividade. E ter criatividade é fundamental para quem trabalha com crianças. Por quê? A gente até prepara o que vai ser feito ali na consulta, leva algumas opções de brincadeiras, pensa ali o que a criança vai gostar de fazer, de acordo com o que você perguntou para a mãe do que ela gosta ou para a própria criança, mas sempre, sem exceção, chega no momento da consulta, o jogo vira. A gente começa com aquela atividade que você pensou com tanto carinho e depois, de repente, a criança não quer fazer, a criança se enjoou, a criança até gostou da atividade, mas 10 minutos depois ela quer fazer outra coisa. E você tem que ser criativa naquele momento para prender a criança em você. Porque naquele momento a criança mostrou, olha, eu não quero mais fazer isso, tá chato. E aí você tem que ser criativa e inventar uma outra coisa e fazer voltar a ser legal. E isso é uma habilidade e não um dom. Você não precisa se colocar para baixo, nutri, dizer e se rotular como uma nutri não criativa, porque isso não é um dom, você não nasce criativo, isso é uma habilidade que a gente constrói. E é isso que eu quero conversar aqui nessa live com você, Nutri. Mas essa criatividade, ela não vai te trazer benefícios somente no momento da consulta. Porque como eu sempre falo e eu sempre estimulo, dá para ganhar dinheiro com muita coisa dentro da nutrição infantil. Dá para inventar de tudo. E de verdade, Nutri, a necessidade de ajudar essas crianças e essas famílias que estão passando por dificuldades na alimentação tá tão em alta, tá tão grande, tem tanta gente precisando de ajuda que qualquer coisa que você inventar dentro da nutrição infantil e que for criativo, que for novidade, que assim ninguém nunca pensou, ou se pensou, beleza, mas eu vou trazer a minha essência, vou colocar da minha forma, eu vou inventar uma coisinha aqui nova, vai vender bem, sabendo fazer o marketing, né? Que tudo depende do marketing. E se você não sabe fazer marketing, tem o NutriKids Marqueteira para resolver isso, lá tem tudo sobre marketing. Então, como que eu vou desenvolver essa criatividade em mim? Como que eu vou de repente ter uma ideia na consulta ou de repente ter um projeto novo, exclusivo meu, que eu vou ser reconhecida por ele? Nutri, primeiro passo de tudo, assim, na verdade eu acho que não é nem um passo, é a base da criatividade. A primeira coisa, Nutri, é você acreditar no seu potencial. Porque muitas das vezes você teve ideias, e eu tenho certeza disso, vieram várias ideias, e todas elas você não deu bola, né? Se o seu problema é falta de criatividade. Porque nós, seres humanos, nós estamos ali de olho fechado,
pensando, e enfim, muitas das vezes a gente acha que não tem ideias, acha que não é criativo porque a ideia vem e a gente descarta. A ideia vem e a gente descarta, a ideia vem e a gente descarta. Por quê? Porque a gente se acha tão ruim, a gente se boicota tanto, né? Eu não sou tão boa quanto as outras nutris, que a gente não dá bola para as ideias que vêm na nossa mente, porque eu tenho certeza que vêm muitas ideias. Então, o primeiro passo é confiar que nenhuma ideia é boba, nenhuma ideia é boba. Tenha, Nutri, um bloco de notas no celular ou um papel rascunho, né? E sempre que vier uma ideia, você vai colocar ali. Independente se você achou ruim ou não, você não vai julgar em momento algum essa ideia. Se, por exemplo, veio a ideia de que você vai fazer... Olha só, já me veio uma ideia aqui. Quem tá aqui online e quiser aproveitar, porque eu pensei assim, vou inventar alguma coisa agora para falar na live. Veio a ideia, não sei se ela é boa, mas vocês podem anotar e tentar pensar sobre o assunto. Me veio a ideia de Academia das Frutas. Envolver atividade física com desafios para a criança se aproximar das frutas. Olha que ideia legal, e acabou de vir, eu nunca tinha pensado nisso, Academia das Frutas. Então assim, me veio agora. A ideia é boa? A ideia é ruim? Não sei se daria certo, mas a chance é grande, tá? Nutri, aproveita essa sugestão. E eu vou anotar no papel, eu vou anotar no bloco de notas. E se naquele momento eu já tô assim, cheia de coisa, ansiosa, com 1000 coisas para fazer, eu vou deixar ali, eu vou esquecer. Mas eu vou anotar. Porque em algum momento, Nutri, de verdade, em algum momento e no momento certo, você vai se lembrar dessa ideia. Tipo assim, daqui 1 ano, nossa, Academia das Frutas. Legal, porque olha, naquela vez que eu tive aquela ideia, eu não tinha o conhecimento X e Y que eu acabei de aprender aqui. E com esse conhecimento X e Y, essa minha ideia vai ser muito melhor, porque eu consigo aplicar mais X, X e X. E de repente você desenvolveu um super, um mega, um baita projeto. E se você não tivesse anotado, você não desenvolveria. Então, muitas das vezes a gente não tem criatividade porque a gente não dá bola para as ideias que vêm na nossa cabeça. Porque a gente julga que nossas ideias nunca são boas. Porque a gente julga que os outros são bons, né? Os outros são criativos, essas nutris... Aí a gente começa a se comparar no Instagram. Nossa, olha que nutri criativa, ela construiu isso aqui para consulta. Meu Deus, por que eu não consigo fazer isso? Sendo que você poderia já ter tido a mesma ideia e você nem se lembra porque naquele mesmo momento você decidiu excluir da sua vida aquela ideia. E literalmente, se a gente decide isso, a gente exclui, a gente acaba não lembrando mais, tá? Então, o primeiro passo para despertar a sua criatividade é acreditar nas ideias que vão surgindo na sua cabeça e anotar cada uma. Porque no momento certo, ela vai fazer sentido, tá? Pode ter ideias que você nunca vai colocar no papel. E isso vai acontecer, tá tudo bem. Mas de 100 coisas que você anotou, uma delas, Nutri, vai te fazer chegar num lugar que você nem imagina. É isso que a gente tem que acreditar. Uma dessas ideias que você teve ao longo do caminho, se você aplicar, se você acreditar nessa ideia, abraçar a causa, ela vai te levar num lugar que você nem imagina, tá? Beleza. Você tá anotando, você tá acreditando, né? Você não tá descartando nenhuma ideia. Tá, mas como é que eu faço para essas ideias virem na cabeça? Eu acredito em 2 coisas, tá? E agora é um pouquinho de crença minha sim, mas se você não acredita, problema nenhum. Mas eu acredito em intuição, que a ideia vai vir
porque ela tem que vir, porque essa missão é pra você. Veio uma ideia de um projeto que ninguém nunca fez, cara, o projeto é teu, né? Você recebeu essa intuição, ou enfim, ela se desenvolveu no seu inconsciente e agora veio pro teu consciente. Se você não quiser levar isso pro questão religiosa, ou enfim, tanto faz, mas se despertou em você essa ideia, é para você executar. Então, acredita e confia que faz sentido, que por algum motivo ela veio na sua mente, tá? Então, esse é o primeiro passo. Mas, geralmente, para que desenvolva aquela ideia, né? Ah, vou fazer isso porque aquilo e aquilo, a gente precisa exercitar a nossa mente. Então, as pessoas criativas são aquelas que estão sempre exercitando a mente. E não necessariamente exercitando a mente é comprar curso online de nutrição, por exemplo. Exercitando a mente é você... eu gosto muito de fazer isso quando eu vou visitar as minhas sobrinhas ou quando eu pego elas para passear. Eu tento criar junto com elas as brincadeiras na hora, com o que a gente tem. Então, esses dias a gente estava no parque, elas já tinham brincado de balanço, porque eu não inventei o balanço, alguém inventou, graças a Deus, balanço é maravilhoso. Elas já tinham pintado na oficina de pinturas que tem ali no parque. A gente já tinha passeado o parque inteiro e elas estavam entediadas e eu não queria vir pro meu apartamento, porque o meu apartamento é pequeno e eu não saberia como gastar a energia delas. Então, naquele momento, eu olhei pro que a gente tinha e tinha um banco, né? Um banco. Eu sentei naquele banco e pensei, o que eu vou inventar com essas crianças? E me veio a sugestão, né? Me veio assim a ideia. Vamos brincar de teatro? Vamos brincar de teatro. Aí eu peguei um pau ali que tinha, né, jogado assim no chão e falei que aquilo era um microfone. E eu falei que eu iria apresentar as protagonistas, né, eu não me lembro a palavra que eu usei, com certeza não foi protagonista, as famosas, as princesas, né, que iriam dançar naquele palco. Aí eu apresentei com vocês... Estela e Manuela! Aí bati palma, fingi que a plateia tava cheia, meu noivo tava comigo, né? Aí ele se empolgou junto e de repente a gente ficou quase 1 hora brincando de teatro. Aí elas tinham, né? Eu desafiei elas e, inclusive, eu tô trabalhando a criatividade delas, né? Eu desafiei que elas fossem lá, pensassem na historinha que iriam fazer, que iriam simular e voltassem e fizessem o show. E nisso elas inventaram um monte de historinha. E foi muito divertido, foi muito legal. Então, a gente tem que vivenciar isso, voltar a ser criança às vezes, voltar a pensar como criança. Porque muitas das vezes no consultório, inclusive eu fiquei de mostrar os brinquedos novos que eu comprei, eu vou mostrar hoje, tá? Quando eu chegar no consultório. Mas muitas das vezes a gente fixa naquele, assim, eu vou levar a maquininha de sorvete. E a gente vai fazer sorvete. E a gente se limita a isso, vou fazer sorvete com o meu paciente. Beleza, nos primeiros 5 minutos você vai fazer sorvete. Depois disso a criança não vai mais querer fazer sorvete, porque ela vai enjoar. A não ser que seja uma criança atípica, né? Por exemplo, autista, que se foca a sua atenção numa única atividade e realmente, se ela gostar de fazer sorvete, ela vai ficar a consulta inteira repetindo a mesma brincadeira. E tudo bem, né? Se o alimento estiver ali no meio, ele estiver tolerando, interagindo, vai ser maravilhoso. Mas as crianças típicas, ou até mesmo as autistas em alguns casos, elas enjoam fácil da brincadeira. E você planejou fazer sorvete com a maquininha de sorvete que você comprou. E agora? O que eu invento com essa criança? Se eu levei a maquininha de sorvete e fruta. E de repente, Nutri, ela por si me mostra o que ela quer brincar. Uma vez eu tava com a minha pacientinha e eu tinha pensado em fazer sorvete com a máquina de sorvete e ela tava enjoada.
E de repente ela começou a querer jogar a fruta pro ar. Simples assim. Tinham algumas frutas que não ia ser legal ela ficar jogando pro ar, né? Tipo melancia, ia sujar o consultório inteiro. Mas tinha laranja, tinha maçã, e que eu poderia permitir que ela desenvolvesse essa brincadeira, que ela teve a criatividade naquele momento de começar. Então a gente entra na onda da criança, beleza, ela quer jogar frutas pro ar, ou ela quer jogar frutas. Ela quer fazer da fruta uma bola. Ela mostrou pra mim que a laranja pra ela naquele momento não é laranja. A laranja naquele momento é a bola dela. E aí a gente faz a criança se obriga, não, volta aqui, vamos fazer sorvete de fruta. E a criança tá mostrando pra você que ela quer brincar de bola com a laranja. Então vamos deixar a criança desenvolver a criatividade dela na nossa consulta e vamos entrar na onda e desenvolver a criatividade junto com a criança. Porque o que acontece comigo? Isso é uma habilidade que a gente desenvolve. A criança tá lá jogando, jogando a laranja pro alto, de repente eu invento um basquete. Eu pego uma vasilha que eu tenho ali redondinha, vamos brincar de basquete. E de repente a laranja vira a bola de basquete. E de repente a gente tá lá 10 minutos brincando de basquete com a laranja. É assim que a gente desenvolve a criatividade. A gente deixa a criança começar a brincadeira e a gente incrementa com a nossa experiência de vida. Entende? E não vamos ficar nos limitando. Porque algo que eu falo sempre para as alunas do método NutriKids é assim: dentro do método tem muitas sugestões de atividades, muitos vídeos meus aplicando as atividades que eu fui inventando. E beleza, porque é para ter um norte. A gente sempre leva alguma ideia, porque a gente não pode chegar lá e nem imaginar o que fazer. A gente leva alguma ideia conhecendo o perfil da criança. Mas na hora da consulta, a sua ideia não vai servir de nada 10 minutos depois da consulta. Você vai ter que deixar a criança guiar o atendimento. E nisso você vai entrar na onda, como eu já falei. Eu vou dar um outro exemplo de uma outra paciente minha. Eu preparei uma oficina culinária com ela. A gente ia fazer um bolo de banana, porque eu sei que ela ama cozinhar, né? Então, se toda consulta eu fizer oficina culinária, ela vai gostar, porque sempre vai ser uma receita diferente, né? E eu sempre levo em consideração o que a criança gosta. É importante a gente perguntar isso para os pais e para a própria criança e também ir sentindo. E aí, o bolo faria a gente ficar ali naquela atividade a consulta inteira. Eu pensei, teoricamente estava lindo, né? Tava tudo certo. E de repente, no meio do bolo ali, ela não quis mais fazer. Simplesmente, não quero mais brincar de cozinhar, quero brincar de outra coisa. Ela falou assim pra mim. Aí eu falei, você quer brincar de outra coisa. E agora, né? Na hora eu também fico tipo, meu Deus, o que eu vou inventar com essa criança? E aí ela viu um livro, né? Eu tenho vários livros lá envolvendo alimentos e não envolvendo alimentos, porque criança ama livros. Ela viu meu livro e de repente eu olhei pra ela olhou pra mim e ela falou, eu quero brincar com esse livro. Aí eu perguntei se ela sabia ler, né? Pra dar uma brincadeira, eu sabia que ela não sabia ler. E eu falei assim pra ela, tá, então vamos fazer o seguinte, você vai me contar a história. Você vai olhar a figura e vai me contar o que tá acontecendo ali. O que isso tem a ver com a alimentação, Deia? Nada. Mas o nosso foco nas consultas, na maioria das vezes, não é focar na alimentação, no alimento o tempo todo, é brincar. A gente brinca com a criança, a gente brinca, a gente deixa a criança se divertir. E aí ela começou a me contar a história e tudo mais. E era um livro de dinossauros, inclusive. E eu tenho dinossauros também, né? De verdade não, né? De brinquedo. E de repente eu trouxe a história que ela inventou para o momento da consulta em 3D, né? A história ficou em 3D. Aí na história ela disse que tinha chovido um monte, não sei o que, e a gente começou a inventar, né? E eu comecei a falar chuva de... Eu tava trabalhando ervilha, eu acho, né?
Chuva de ervilha no dinossauro. Daí foi onde ela teve coragem de pegar a ervilha na mão para entrar na onda, que até então ela não quis, né? A gente estava fazendo bolo de banana, mas eu também trouxe a ervilha. E de repente a gente estava envolvendo todos os alimentos com criatividade, porque eu dei atenção para a criança e eu me esforcei para incrementar o que ela inventou. Simples assim. E hoje pra mim é simples. Por quê? Poxa, eu já tô há 4 anos atendendo, mas não só isso, atendendo só criança, né? Mas não só isso, né? Meus estágios, meus estudos, minha convivência com as minhas sobrinhas, né? Se eu for ver, assim, eu tô em contato constante com criança há quase 8 anos. Não digo tanto, há quase uns 7 anos. Então, a convivência e a prática me trouxe essa habilidade. Então, se você for assistir uma consulta minha, você vai falar, nossa, cara, a ideia é muito criativa, porque naquele momento eu não saberia o que ia fazer. E aí eu vou te dizer, não, Nutri, porque nas primeiras consultas eu também ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? E naquele momento eu tive que me virar. E nesse vou me virar, de repente eu construí a habilidade de, em qualquer contexto, em qualquer momento, com qualquer criança, eu consigo inventar qualquer brincadeira. Então, muitas das vezes, é bom comprar curso, sim. No dia que vocês puderem, comprem o método NutriKids, porque lá tem muita ideia, tem a minha prática, vocês vão amar. Mas não é só isso. É bom você ir brincar com criança. Porque isso você não paga imposto. Muitas das vezes você dá uma pausa, uma trégua para uma mãe que está torcendo para alguém chamar o filho dela para brincar, porque ela só quer dormir à tarde. Ela só quer ter um tempo para ver um filmezinho e botar as pernas pro ar. E aí você se disponibiliza de passar uma tarde com aquela criança, de levar para o parque, de levar para uma praia, para um rio, para a natureza, que é onde a criatividade se desperta, e não para o shopping. No shopping não tem como ser criativo, gente, já tá tudo pronto. A criança vai ver filme, a criança vai lá nos brinquedos que já estão todos prontos, que ela não tem que imaginar nada, e a criança vai lá comer todas as porcarias possíveis, porque shopping, né, só tem porcaria muitas das vezes. Nada contra, a criança tem que ir para shopping, tem que comer porcaria, ela tem que ter vida de gente normal. Mas muitas das vezes a gente deixa de levar para lugares simples, que a gente acha que a criança não vai se divertir, e é muito pelo contrário. A minha prioridade, sempre que eu passo o dia com as minhas sobrinhas, eu tento pegar cada 2, 3 semanas, né, quando eu consigo, às vezes uma vez por mês. Mas sempre que eu pego elas pra gente brincar, a minha prioridade é, vou levar pra natureza. Ou a gente vai no parque, que tem aqui perto de casa, e elas amam. Inclusive, elas deram um nome pro parque. Olha como criança é criativa, né? É o Parque das Folhas. Elas deram um nome. Por quê? Porque o parque é cheio de folha no chão. É bem bonito, assim. E quando a minha sobrinha viu a folha, ela falou que ia brincar de let it go com as folhas. Ela começou a pegar as folhas e jogar para let it go, let it go. E aí eu entrei na onda e comecei a brincar junto. Então, assim, você se acha nada criativa, Nutri? Passe um dia com uma criança na natureza. Num parque, numa praia, numa cachoeira, ou não sei, que seja, às vezes no quintal da tua casa, que tem ali terra, que tem grama, que tem uma hortinha, sabe? Não precisa ser nada, não precisa gastar dinheiro com criança, gente. E tente brincar a tarde toda com ela, sem brinquedos prontos, sem celular, tá? Sem tablet, sem televisão. Tente inventar, junto com a criança, as brincadeiras do dia. Vocês não têm ideia de quanta brincadeira eu já inventei que nem eu acredito.
Uma vez eu tava na pandemia, né? Pandemia, meu Deus, quem não era criativa com crianças, a criança ficava no celular, porque a criança ficava o dia todo em casa. O que a gente ia fazer com aquela criança, né? E aí elas passaram um dia inteiro comigo, na casa dos meus pais. E lá não tem brinquedo, né? Elas até levam um brinquedo ou outro, mas criança geralmente é enjoada dos próprios brinquedos. Ela quer ver coisas novas, né? A gente paga R$1.000 na casinha da Barbie e uma semana depois a casinha da Barbie tá lá jogada e toda quebrada, porque acabou, a criança não tem mais criatividade de brincar com aquela casinha da Barbie. Ela quer brincar de outra coisa, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou inventar? E aí eu pensei, o que eu brincava na época? Eu brincava de massinha e eu amava. E eu me lembro fazendo massinha em casa. Eu me lembro que a nossa babá, que a gente teve babá, né? Minha mãe e meu pai sempre trabalharam bastante. Ela me ensinou a fazer massinha. E eu lembro ela pegando farinha de trigo. Me veio essa lembrança. Aí o que eu fiz? Obviamente, usei o recurso da internet, né? E pesquisei como fazer massinha caseira. E é tão simples, vocês não têm noção. É farinha de trigo com um pouquinho de sal e água. E isso a gente faz a massinha caseira. Claro, depois a gente vai jogar fora, né? É pro momento ali. E aí eu pensei, mas essa massinha tá tão sem graça e eu queria botar uma cor. Não tinha corante, obviamente, não tenho o hábito de ficar comprando corante. Aí lembrei, a beterraba deixa a massinha rosa, vou fazer. Aí a gente fez o suco de beterraba junto, né? A gente coou pra deixar o líquido bem rosinha. E aí a gente juntou ali na massinha e a massinha foi ficando rosa. E elas amaram, inclusive eu. Nossa, foi muito legal aquele dia, né? Porque brincar com massinha é uma terapia. E aí a massinha foi ficando cada vez mais mole porque eu não tava preparada pra botar mais água. Aí eu falei, não, beleza, então vou botar mais farinha. E aí a gente foi fazendo e de repente nossa massinha ficou pronta. E aí a massinha pronta, meu Deus do céu, você consegue inventar tanta coisa com massinha? A gente brincou de cantar parabéns, porque elas faziam bolo. Aí tinha uma vela lá na gaveta da minha mãe, né? Uma vela de aniversário, assim, que a gente guarda para uma emergência. E aí eu botei a vela lá, eu acendia e aí a gente começava a cantar parabéns. Parabéns pra Manu, parabéns pra Estela, agora é parabéns pra Dinda, agora é parabéns pra avó. E a gente ficou uma meia hora cantando parabéns com aquele bolo de massinha e a vela que eu achei na gaveta. Foi assim. Então, assim, nisso eu trabalhei o sensorial delas, porque elas tiveram que mexer com farinha seca, com farinha gosmenta quando foi colocada água. Tiveram que pegar na beterraba e sujar a mão de beterraba. Tiveram que misturar a beterraba ali na massinha, né? E tiveram que cantar ali o parabéns e de repente a gente tava brincando de cortar o bolo, né? O brincar simbólico. Então, assim, gente, flui. Quando você não tem celular, não tem tablet, não tem brinquedo pronto, flui. Você é obrigada a criar. E a criança te ajuda a criar, né? E aí eu vou dar um terceiro exemplo para ficar assim bem explicadinho, né? Pra gente encerrar essa live e você sair dessa live assim com muita energia de despertar a criatividade em você, Nutri. Eu vou dar o exemplo das minhas sobrinhas porque assim, na consulta eu tenho muita criatividade, sim. Só que com as minhas sobrinhas foram tantas ideias que eu tive que inventar que eu sempre lembro delas. Uma vez a gente também estava aqui em casa e eu resolvi fazer a festa do pijama. Aí eu chamei o sobrinho do meu noivo e as minhas duas sobrinhas. 3 crianças, uma com 4, outra com 5, outra com 6 anos na minha casa. Festa do pijama. E eu digo assim que é muito bom estudar, é muito bom ler artigo científico, é muito bom sim você aprender a prática dos outros. Mas você não tem ideia, Nutri, que fazer uma festa do pijama com as crianças da sua família, o quanto você vai aprender. O quanto você vai ter ideias. E aí na festa do pijama eu inventei de tudo, né? A gente fez vários, vários espaços na casa,
o espaço de fazer música, né? Daí o meu noivo tem vários instrumentos, porque ele é músico de hobby, né? E inclusive muito bom. E aí a gente fez o canto da música. Beleza, eu tinha pronto, ok. Não tenho tantos méritos aqui com a criatividade. A gente fez o canto do pula-pula. Peguei o meu colchão e o meu colchão virou pula-pula. Nossa, como eles pularam no meu colchão. Eu tinha um quadro branco, fizemos ali o canto do quadro, onde a gente podia desenhar, enfim. Mas assim, eu dei as oportunidades, mas na hora que eles chegaram e tinha todas essas opções, eles inventaram a brincadeira deles. Então assim, por exemplo, o quadro, o que eu imaginei? Eles vão querer desenhar, né? Ou brincar de professor, a gente acaba pensando óbvio, né? Aí de repente, estavam eles, olha só que engraçado, gente, eu ri tanto. Eles começaram a desenhar o corpo, né, de um boneco. E de repente eles estavam desenhando a bunda do boneco. Aí um olhava pra cara do outro e falava, esse é a bunda! E começavam a rir. E riram, e riram, e riram. Porque tinham desenhado a bunda. Beleza, depois eu dei uma cortadinha, né, pra não incentivar a falar tanto dessas partes. São muito novinhos, né, não tem necessidade. Mas olha só como eles inventaram uma brincadeira totalmente diferente. Usaram um quadro pra desenhar coisas engraçadas e rirem juntos. Foi tipo isso. Aí depois eu ensinei a desenhar outras coisas engraçadas, né? Usei da criatividade deles pra incentivar uma coisa melhorzinha, né? Ensinei a desenhar elefante engraçado, um pato engraçado. E aí a gente começou a rir muito. Então o quadro foi usado para desenhar coisas engraçadas. Nesse dia também, a gente fez salada de fruta. Sempre que eu vejo as minhas sobrinhas, eu faço salada de fruta com elas. Elas já pedem assim, vamos fazer salada de fruta? Vamos. Ou bolo, né? É batata. É tradição nossa. A gente fez, beleza, nada de criativo até então. E aí, de repente, acabou a criatividade. O que vamos fazer, Senhor do céu, né? São 8 horas da noite ainda. Essas crianças estão cheias de energia. Eu preciso gastar a energia delas. E, de repente, elas me disseram, ai, Dinda, essa casa é tão linda. Nem era tanto, né? Parece um hotel, ela falou assim pra mim. Aí eu pensei, hotel, vamos brincar de hotel. E aí eu já fiz a recepção do hotel, né? As crianças estavam lá brincando de recepcionista, a gente já inventou ali o dinheiro para pagar na hora, inclusive o hotel era R$30, era bem assim, pro meu sobrinho era R$30, pra minha sobrinha era $100, né? E aí eles cobriam, eles pagavam o hotel, aí tinha uma pessoa para apresentar o hotel, aí um foi apresentando, aqui é o quarto, aqui é a sala do hotel, enfim... E se eu tivesse em consulta brincando disso, o que eu faria? Já envolveria alimento ali no hotel, né? Então vamos fazer o café da manhã do nosso hotel, e aí a gente já começa a fazer o café da manhã do nosso hotel, enfim. Então, eu acho que ficou bem claro, né? Mas eu queria focar no primeiro ponto também agora para resumir. A criatividade serve tanto para nossa prática com as crianças, para nossa consulta, para as atividades que a gente vai fazer na escola. Eu não gosto de pegar atividade pronta, eu gosto de pegar e inventar na hora. Por quê? Porque naquela escola eu sinto que o problema é o feijão, então eu tenho que inventar uma atividade de feijão, aí eu vou lá e invento. Eu sinto que naquela escola o problema é o desperdício. Eu sinto que na outra escola o problema é eles não comem salada. Na verdade, esse problema é em toda escola, né? Mas enfim. Então, eu invento conforme a demanda que eu sinto daquela escola. E eu invento cada coisa, gente. Quem tem acesso ao método, eu fiz um módulo bônus, né, de nutrição escolar, e eu fiz uma aula com todas as atividades que eu andei inventando aí pela vida. E eu fiz um circuito do cocô, porque eu queria ensinar a criança como é que o cocô se forma, que precisa de fruta, precisa de água. E ao invés de eu ficar procurando atividades ou qualquer outra coisa assim, eu falei, vou inventar. E aí eu vi que a escola tinha aqueles túneis, né, da criança passar no meio. E eu pensei, caraca, isso é a garganta! Essa vai ser a garganta! E de repente eu inventei o circuito inteiro. Tinha o estômago, tinha o intestino, que eu fiz o caminhozinho assim.
Ficou lindo o circuito e eu mostro lá dentro do método para as alunas. E de repente eu inventei o circuito do cocô e as crianças, até hoje, porque eu encontrei as professoras na palestra que eu fui sábado, né, que eu também palestrei, enfim, elas falaram, Deia, até hoje eles perguntam, cadê a prof. Deia do cocô? De tão legal que foi, de tão criativo que foi, e veio tudo da minha mente. Porque eu não julgo as minhas ideias, eu simplesmente executo e vejo se tá certo. Então, você ser criativa Nutri vai te ajudar nas consultas, vai te ajudar nas atividades das escolas, nos cardápios que você vai fazer para os pais, para as escolas, nos projetos para sua vida, para você ganhar dinheiro na nutrição infantil, além das consultas. Ser criativo, não é ser criativo, é desenvolver cada vez mais. A sua habilidade de ser criativa só vai te trazer benefícios. Então, Nutri, se você está aí desmotivada, acha que a nutrição não é para você, suas consultas não estão tendo fidelização, talvez uma das coisinhas, né? Um dos parafusos que está faltando é você desenvolver a sua criatividade, tá? Então, espero que essa live tenha te inspirado, tenha te ajudado e de coração que você seja a Nutri mais criativa do mundo aí na tua região e que as crianças amem tudo isso que você inventar da cabeça sua, da cabeça da criança ou enfim. Um beijo, espero que tenham gostado e até a próxima live. Tchau, tchau!